existem perfis diferentes do esperado dentro das instituições religiosas, né? Então, quando você está lá, desde pequeno, você aprende como se espera, a forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você se comporta, até a forma como você olha, né? Então, é esperado nisso. Só que aí a gente descobre que Deus, ele fez a gente, todo mundo diferente, né? Então, quanto mais a gente vai conhecendo, o que a gente vai aprendendo? Peraí, tem alguma coisa muito errada dentro disso aqui. Então, se de repente você gosta de usar uma vestimenta X, ó, gente, e aqui eu coloco bem claro, eu não estou falando de vestimentas absurdas, ok? Apenas uma gosta de usar um vestido no joelho, a outra gosta de usar uma calça, legging, enfim. Eu estou falando de bom senso dentro do ambiente, tá? Mas ainda que não houvesse bom senso, não há o direito, ok? Explica, mas não justifica. Não importa essa questão. Mas você é assediado por coisas tão absurdas, por comportamentos, de repente você está no meio de uma roda, você se destaca porque você é um bom comunicador, porque você tem clareza nas suas ideias, ou porque você tem ideias próprias, ou por ter pensamento crítico, isso chama o olhar ou de uma liderança, chama o olhar, não falo nem de lideranças tão lá para cima, a gente sabe, né? Pensa épocas de liderança de jovens, o presidente, o secretário, enfim, com aquele olhar, ele tenta dar uma investida. Você não corresponde à investida. E a partir disso, ele começa a denegrir a tua imagem. E começa a minar você e falar coisas. Eu tive problemas de falar coisas que eu havia feito que eu nunca fiz. Eu nunca havia. Então, a Grace ficou com não sei quantos ali atrás, não sei da onde. E, tipo, eu nunca havia feito isso. E não havia proteção para mim. Principalmente que meus pais não tinham cargos e nem eram da igreja nenhuma. Isso faz uma grande diferença, né? Uma grande diferença. Porque eu sou a famosa quem? Por que a famosa fulana vai se destacar por XYZ? Ou ela não é filha de presbítero, não é filha de nada disso, mas assediada eu podia ser. E se eu não me submetia ao assédio, então você vai ser forçada de alguma forma a sair da posição que você está. Não nos é útil porque você não se submete. Isso acontece, muito mais do que eu gostaria que acontecesse, e eu recebo mulheres, meninas, nessas condições, muito mais do que eu gostaria de receber em consultório. E que projetam isso na sua fé e na sua espiritualidade, e acabam deixando um lado importante da vida delas porque foram abusadas. Isso é uma forma de abuso, o assédio é um abuso. Né? E precisa ser olhado isso, precisa ser acolhido. Hoje esse é um movimento que eu faço, é um trabalho de formiguinha, passei a estudar sobre essa área justamente por isso, porque na minha época pouco se falava, ainda se fala muito pouco, mas precisa de acolhimento, precisa de conhecimento e precisa de voz, para que isso comece a ser quebrado. Eu tenho até amigos que falam, por que você fica em instituição XYZ? Eu falo, porque o meu trabalho é estar lá dentro, acolhendo aqueles que ainda não têm voz. Se eu sair disso, quem que fica para dar voz? E eu passei por isso. Eu tenho que ficar. Porque eu me torno se eu falo, eu me torno uma referência para aquele que está precisando de socorro. E dentro de instituição religiosa, assim como de trabalho, muitas vezes você precisa daquilo. A tua família está ali, ou o Deus que você crê, e você está ali porque é uma fé, muitas vezes simples e genuína. E aí o ser humano tem a grande capacidade de estragar a fé alheia, né? Não desenvolve a sua própria espiritualidade, vamos estragar do outro, inclusive, e projetar em Deus coisas que Deus nem compactua com isso tudo, né? É um alerta importante dentro dessa questão institucional religiosa. Tem acontecido bastante e a gente precisa olhar e dar voz para isso aí, para essas meninas e mulheres em formação. Não posso falar da questão masculina, porque não me chega, né? Eu estaria falando de algo que eu ouço falar, mas desta parte feminina eu posso falar de vivência e de acolhimento. Isso é real.